Bom, vamos lá para a gente dar os primeiros passos para entender uma gasometria arterial. Então, vamos nessa. Primeiro você precisa entender o que é pH. Bom, pH é uma fórmula muito doida aí que a gente aprendeu, ou não, né? Mas a gente viu isso aí no ensino médio, quando estava falando sobre ácido, na parte de química. E aí que tem uma fórmula aí loucona com logaritmo e tal, mas que basicamente ela fala sobre concentração de H+. O quanto que um meio ele é ácido ou básico. Então, quando eu tenho um pH mais baixo, eu tenho um pH ácido. Quando eu tenho um pH mais alto, eu tenho um pH básico. Mas basicamente é isso. E apesar da fórmula ser muito doida, a gente consegue simplificar nessa equação aqui, que o pH ela é uma razão entre a concentração de bicarbonato e a concentração de gás carbônico. Então, a concentração de bicarbonato e concentração de CO2. Beleza? Então, é isso que você tem que saber. Essa fórmula aí vai aparecer muitas vezes aqui durante todas essas aulas. Então, você vai decorar essa fórmula sem dúvida. Mas muito além de decorar, você precisa entender que é essa razão aí. Bicarbonato dividido por CO2. Né? De maneira conceitual. Isso aqui não é um valor que você vai encontrar, porque tem uma parte matemática aí que eu omiti. Mas o conceito que você precisa sacar é esse aí. Então vamos lá para o que é que você tem que saber. Aqui, ó, eu botei até bem grande no slide, que é um alerta de decoreba. Porque isso aqui você vai ter que decorar. Infelizmente, isso aqui é uma das coisas que você precisa ter decorado na medicina para poder aprender o resto e conseguir tomar as melhores condutas aí para o seu paciente e tratar os pacientes mais graves, tudo, né? Enfim, conseguir conduzir tudo direitinho. Então, você precisa saber dos valores de referência. Tem que decorar isso aqui. E não é muito difícil, não. Você vai ver. Ó, o pH ele é de 7,35 a 7,45. Não tem uma explicação lógica para isso. Tem até uma justificativa físico-química, matemática, mas que não vem ao caso. Mas é isso aí. 7,35 a 7,45. O PCO2 tem um macete para você decorar, que é só tirar o 7 do pH. 35 a 45. Então, decore isso aí, 35 a 45. E o bicarbonato é de 22 a 26. Beleza? Esses aí são os 3 valores mais importantes que você tem que saber. Não adianta você não decorar isso aí. Mas não se aperreie agora não, porque você vai ver muitas vezes isso aí, então vai ficar mais tranquilo de você decorar. Caso você nunca tenha visto e seja a primeira vez que você está estudando gasometria, então, tranquilo. Calma, anota aí, cola num post-it na parede, do lado onde você está vendo, para sempre estar olhando para você decorar esse valor. Mas isso vai repetir, vou repetir tantas vezes isso aqui que você vai ver que vai ficar bem tranquilo. Outros valores que você precisa saber também é do anion gap, do lactato e o PO2, né? Mais ou menos. Por quê? Porque são informações importantes também que você vai avaliar quando você estiver diante de um paciente com a gasometria que você coletou dele. O anion gap é o valor normal entre 8 a 10 e mais para frente eu vou explicar para você o que é, caso você nunca tenha visto gasometria, que você não saiba o que é um anion gap, calma. O lactato, o valor é até 2 e caso seja uma gasometria que ela meça em miligramas por decilitro, o valor é 18, então a relação é de 1 para 9. Então, se você tiver miligrama por decilitro, você vai dividir por 9 para saber quanto é que deu o lactato do paciente, que é o que a gente usa mais, assim, o conceito é 2, né, o valor de referência. Então, você precisa fazer essa conversão aí, caso seja miligrama por decilitro na máquina que você está usando. E o PO2 ali que vai ser algo em torno de 80, mas isso aí varia de acordo com a altitude, isso aí varia de acordo com a idade do paciente. Então, é um valor ali aproximado. Se você está diante de um paciente que pegou um agaso e o PO2 do paciente é 75, 72, não necessariamente ele está com PO2 baixo, né? Você precisa avaliar o contexto clínico. Mas um valor médio ali é em torno de 80. Então, se estiver muito abaixo disso, alerta. Se estiver muito acima, também tem alguma coisa errada. Outros conceitos importantes aí relacionados à gasometria, além de você decorar os valores de referência, é a questão de acidose ou acidemia, que é mais um detalhezinho, mas que é legal você saber também. A acidemia ou alcalemia é basicamente a alteração do pH. Então, quando a gente tem uma alteração do pH, a gente tem acidemia ou alcalemia. A acidose ou a alcalose é o processo que pode causar alteração do pH. Porque você vai ver que nem sempre o pH do paciente vai estar alterado, apesar de haver acidose ou
alcalose. Então, quando a gente fala de acidose e alcalose, a gente fala do processo que está acontecendo. Quando a gente fala de acidemia e alcalemia, a gente fala do valor específico do sangue. O que a gente viu agora foi com relação ao distúrbio ácido-base. Então, a gente tem acidose, alcalose, acidemia, alcalemia. E com relação aos gases, a gente tem tanto com alterações do oxigênio e alterações do CO2. Então, eu tenho hipóxia ou hiperóxia, quando eu tenho pouco oxigênio ou muito oxigênio, respectivamente, e eu tenho hipercapnia ou hipocapnia, quando eu tenho muito CO2 ou pouco CO2, respectivamente. Então, é isso aí que eu consigo ver também pela gasometria, beleza? E aqui eu estou falando pontualmente sobre o distúrbio e o achado. Então, no contexto ali de ácido base, a gente tem acidemia e alcalemia. No contexto de gases, a gente tem hiperóxia, hipóxia, hipercapnia ou hipocapnia. E aí a gente não tem ainda acidose, alcalose, muito propriamente dita, não. São alguns termos para você ficar familiarizado e para a gente poder conseguir conversar de maneira mais objetiva mais para frente quando eu estiver falando sobre os distúrbios. Outras coisas que você consegue ver e que a gasometria ela mede muito bem é com relação às hemoglobinas. Então você vai ver quanto é que está o HB do paciente, você vai ver se tem carboxihemoglobina, se tem metahemoglobina, dependendo do aparelho. Você consegue medir também a osmolaridade, então você consegue ver como é que está a osmolaridade do sangue daquele paciente, tanto medida quanto você consegue calcular, dependendo dos eletrólitos que ela dá para você. E alguns exames são séricos também, você consegue avaliar isso aí, né? Calcular a osmolaridade do paciente. E você consegue ver também glicemia. Então, vê como é um exame bastante completo que você consegue pegar muita coisa. Algumas vezes o paciente chega ali descompensado, mais sonolento, mais rebaixado, aparentando algum esforço respiratório. Quando você coleta uma gasometria, o paciente está hipoglicêmico. Então, muitas vezes é mais rápido até do que o HGT, porque você conseguiu pegar rápido a artéria do paciente e aí o pessoal está monitorizando, aí não fez HGT, quando você voltou, você viu lá que o paciente estava hipoglicêmico, o pessoal não tinha nem feito o HGT ainda. Então, vê como é um exame que traz muitos dados. Então, isso aí são informações que você precisa saber, alguns conceitos que você precisa estar presente para quando você for avaliar realmente o exame, quando você for olhar todos os dados que aquele exame te dá, você conseguir extrair muitas informações para ajudar o seu paciente. Na próxima aula a gente vai entender a interpretação geral da gasometria. E a gente vai começar realmente a entrar agora no exame.